tarde a todos. Começo por agradecer à professora doutora Sónia Serpa Silva a amabilidade e a disponibilidade que teve de colaborar connosco no âmbito também das comemorações dos 70 anos do arquivo. Como sabem, temos tido uma série de conferências correlacionadas com estas comemorações. Começámos pelo professor Dr. Armando Malheiro da Silva, que nos trouxe, de facto, a questão do arquivo do documento. Depois tivemos o Dr. Jorge Feijás com a criação, precisamente, do arquivo de Angra. Também a professora Dr. Augusto Gregório, que nos falou dos arquivos de família, nomeadamente dos Sousa Castro. E hoje temos também esta conferência, que julgo que traz um tema muito interessante para todos nós. Temos essa ligação secular à imigração. Efetivamente, através dos registros de passaportes e de outra documentação, a professora doutora desenvolveu e expandiu aqui a sua intervenção, que nos vai trazer seguramente algumas luzes e maior conhecimento sobre esta matéria. Portanto, começaria por agradecer e também fazer uma breve, embora ela seja conhecida de todos nós, mas é professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, é também doutorada em História Contemporânea da mesma Universidade, investigadora do CHAM, do qual é vice-presidente da Comissão Científica, e investigadora colaboradora do LABIN, Laboratório de Estudos de Imigração da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente, desempenha as funções de coordenadora do Departamento de História, Artes e Filosofia da Faculdade também da Universidade dos Açores, é diretora do curso de doutoramento em História Insular e Atlântica, particularmente séculos XV a XX, e é responsável também pelo doutoramento internacional em Ilhas Atlânticas, História, Património e Quadro Jurídico Institucional. Leciona diferentes unidades curriculares todas na área da História, a curso de licenciatura, mas também de mestrado e doutoramento. E depois tem uma série de colaborações com diversos livros, de autoria individual e de autoria, que me vou prescindir de enumerar, porque são muitos, e também, naturalmente, a senhora professora é conhecida e apreciada por todos nós. Agradeço uma vez mais a sua presença e, naturalmente, aquilo que nos trará e que sei que já tive a oportunidade de me dizer é extenso, seguramente rico, e, portanto, vamos dar o espaço então para o. Muito obrigada. Excelentíssima Senhora Diretora da Biblioteca e Arquivo de Angra do Heroísmo, Arquivo Luís da Silva Ribeiro, Sra. Cláudia Cardoso, excelentíssima plateia, onde vejo aqui caras conhecidas, vultos da historiografia açoriana, diante dos quais me sinto até inibida, porque estou aqui um pouco como uma outsider, não é? Sabem muito mais do distrito de Angra do que eu. Mas quero de facto dizer que é com enorme gosto que estou aqui. É sempre um prazer vir a Angra, vir à Terceira, uma ilha a que eu me habituei desde muito pequena, porque vinha muitas vezes passar férias com os meus pais. Os meus pais tinham aqui muitos amigos. E eu gosto também sempre de dizer que, apesar de ter nascido em São Miguel, do lado da minha mãe, ser muito monótono, porque é quase tudo família miguelense, do lado do meu pai, sou uma açoriana, verdadeiramente açoriana. Tenho uma costela feialense, tenho uma costela terceirense e madeirense já agora. E também do lado da minha mãe há uma costela jorgense, também não estou a ser justa. Portanto, há aqui de facto uma grande variedade e é realmente com imenso gosto que venho conhecer este maravilhoso edifício. Estou encantada, inquieta para vir para aqui trabalhar e fazer aquilo que realmente gosto. E vou então agora passar à minha intervenção. Aliás, eu preparei aqui um pequeno PowerPoint com a estrutura da minha intervenção, atendendo a que estamos numa biblioteca pública e arquivo. Vou falar em primeiro lugar da historiografia e do estudo da imigração açoriana, depois falarei da imigração legal no distrito de Angra em particular, embora enquadrada nos Açores, no arquipélago, e depois espero ter tempo de falar da imigração clandestina, com apontamentos mais sobre o distrito de Angra, que é exatamente a face mais recôndita do fenómeno, aquela que é mais difícil de estudar e em que, por exemplo, o Sr. Dr. Reis Leite foi dos pioneiros, não é, a tocar neste assunto, que é realmente fascinante e que nos faz perceber uma outra dimensão deste fenómeno que é tão marcante
na história e na vida do povo açoriano. Eu também comecei por abordar a imigração clandestina, precisamente porque trabalhava fontes judiciais, portanto foi dos meus pontos de partida, trabalhar fundos judiciais. Deparei com processos de crime sobre a imigração clandestina, interessei-me pelo tema e vim da ilegalidade para a legalidade, trabalhando também a imigração no seu conjunto. Ora bem, portanto, vou dar então, se me permitem, início à minha intervenção, vou lendo, vou mostrando alguns slides com quadros, com gráficos, com citações, não é? E quando me acharem muito maçadora, digam, ou então, se quiserem, estou também disponível para ir respondendo a alguma questão que queiram colocar. À semelhança dos demais arquipélagos atlânticos, a mobilidade das gentes caracterizou as ilhas dos Açores desde os primórdios do povoamento até aos nossos dias. Muito cedo, o povo açoriano viu-se impelido a partir, rumando às mais diversas paragens, em busca de um futuro melhor que as limitações da insularidade não podiam propiciar. Aliás, se os portugueses foram pioneiros nos movimentos transoceânicos, acabaram por transformar a imigração num fenómeno estrutural da sociedade continental e insular. Entende-se por movimentos emigratórios as transferências populacionais de um território de origem ou naturalidade para um destino de acolhimento por tempo indeterminado e obrigando à travessia de fronteiras internacionais. Este conceito, utilizado, por exemplo, pela demógrafa Gilberta Rocha, reveste-se, porém, de alguma complexidade, sobretudo se recuarmos a tempos mais remotos, em que a sobreposição entre a migração e colonização era uma realidade. Porém, uma vez que vamos falar sobretudo da segunda metade do século XIX, tomaremos como base esta definição, até porque iremos trabalhar ou tratar os movimentos migratórios ditos espontâneos. A relevância que se reveste deste fenómeno tem vindo a concitar a avultada investigação científica e, no caso da imigração açoriana, a Universidade dos Açores tem-lhe dedicado especial atenção, sendo já significativo o corpus bibliográfico que os investigadores desta academia têm publicado. Aos historiadores Avelino Menezes, Artur Boavida Madeira, de saudosa memória, Carlos Cordeiro, José Damião Rodrigues, que agora já não está na casa, Carlos Guilherme Raleigh, e entre os quais eu própria me incluo, não podemos deixar de associar demógrafos e sociólogos como Gilberta Rocha, Otávio Medeiros e Eduardo Ferreira. Já se contam algumas dissertações de mestrado, como a de Luís Nilton Correia sobre a imigração açoriana para a República Dominicana, e impõe-se também registar o elevado número e a qualidade de muitos outros estudos dados ao prelo por investigadores que, embora com ligações à Universidade dos Açores, já não pertencem ao seu quadro docente ou nunca pertenceram. Na impossibilidade de ser exaustiva, não posso deixar de salientar Carreiro da Costa, Sacontala de Miranda, Maria Isabel João, José Guilherme Reis Leite, Joaquim Palminha da Silva, Álvaro Monjardim, Luís Mendonça, José Ávila, Ricardo Madruga da Costa, Onésimo Teotónio de Almeida, Eduardo Maior Dias, Hermelindo Ávila, Valdemar Mota, Donald Warren, Célia Cordeiro, entre muitos outros. E não fui exaustiva. Isto demonstra bem também a interdisciplinaridade, não é? Que propicia o tema da imigração. Pessoas da literatura, pessoas da história, simpatizantes da história, têm-se dedicado a esta problemática. Apesar, pois, da historiografia contemporânea contar já com relevantes contributos no âmbito do estudo da imigração açoriana, ainda há muito por fazer. E as fontes relacionadas com esta temática são, por vezes, escassas e incompletas, existindo lacunas no que toca, por exemplo, aos registros de passaportes.
De acordo com Artur Boavida Madeira, um dos primeiros historiadores da nossa universidade a trabalhar com este tipo de fontes, no período de vigência da Capitania Geral, as informações de caráter oficial circunscrevem-se a estes livros que, além de estarem degradados, englobam todo o tipo de passaportes, o que obriga a uma atenção redobrada na seleção dos que correspondem mesmo a imigrações. Além disso, muitos estão incompletos e, por isso, nem sempre permitem obter informações detalhadas e precisas. Mesmo para o século XIX, em que se torna essencial trabalhar esta tipologia documental, dado que, a partir de 1834, os governos civis passam a ter responsabilidade da atribuição dos passaportes, também se verifica que muitos livros de registro desapareceram, enquanto outros, em tempo de dificuldades e de escassez de papel, foram reutilizados para diferentes fins, perdendo-se a informação que continham. Um breve parêntese: eu uma vez estava a investigar e encontrei uma nota dentro de um livro do Governo Civil, por exemplo, de Ponta Delgada, em que o secretário-geral dizia que tinha reutilizado livros de registro de passaportes porque já não tinham qualquer utilidade, não é? Porque precisava imenso de papel no período precisamente correspondente à Primeira Guerra Mundial, e em que a região viveu, de facto, muita escassez de tinta, de papel, que afetou a própria imprensa, não é? E, portanto, esta é, por exemplo, uma razão que se calhar não passaria pela cabeça de ninguém, porque é que desapareceram alguns livros e registros de passaportes. Além destes constrangimentos, este tipo de fonte encerra as suas especificidades, carecendo da aplicação de metodologias próprias que, felizmente, os meios informáticos odiernos ajudam a otimizar. Todavia, a sua consulta e escalpelização é morosa, obrigando a um minucioso trabalho de recolha e análise de dados. No caso dos Açores, além das fontes estarem dispersas, muitos acervos nem sempre estão completos. Por vezes, deparamos com grandes lapsos de tempo a descoberto que impedem um conhecimento contínuo e sistemático do número de passaportes atribuído, bem como dos seus titulares ou requisitantes, dos pontos de origem e de destino. O pequeno contributo que nos propomos apresentar relativamente ao distrito de Angra, grosso modo na segunda metade do século XIX, partiu da análise por método de amostragem de registros já digitalizados e disponibilizados online, o que constitui uma excelente ferramenta e oportunidade que me apraz saudar, mas que apresentam falhas. Alguns livros ter-se-ão perdido, levando mesmo à ausência de informação no tocante a alguns anos ou décadas, especialmente entre 1881 e 1916, o que mitigou a nossa pesquisa. Ainda assim, o volume imenso de dados apresentados obrigou a cingir-nos a uma amostra correspondente aos primeiros 5 anos da década de 50, 60 e 70, para obtermos o número de passaportes emitidos, o montante requisitantes, os seus estados civis, médias de idades, naturalidades e, sobretudo, destinos escolhidos. Mas que outras fontes podem e devem ser utilizadas no estudo da imigração? Sem esquecer os relatos de antigos cronistas, ou os documentos coligidos por Ernesto do Canto, os manifestos de carga dos navios de comerciantes das praças de Ponta Delgada, Angra e Horta são também importantes, dado que muitos deles negociavam com o Brasil e, além das mercadorias, também transportavam passageiros. Entre a documentação oficial avultam já mencionados registros de passaportes, mas também os livros de correspondência dos governos civis, bem como os relatórios elaborados por estas autoridades ou pelas juntas gerais e que são de consulta obrigatória. Obrigatório é também compulsar todo o conjunto de legislação relativa às políticas de imigração, bem como os importantíssimos e reveladores debates parlamentares, já disponíveis online, que testemunham precisamente a visão oficial e política do fenómeno imigratório.
os dados e quadros estatísticos, desde os inquéritos parlamentares às contagens que se desenvolveram mais e melhor no século XX, constituem fontes quantitativas relevantes, ainda que, tal como os passaportes, atestem apenas os valores, nem sempre fiáveis, da imigração legal. Logo, refletem apenas uma parte dos fluxos imigratórios, dado que as designadas cifras negras, subjacentes à imigração clandestina, não podem ser cabalmente contabilizadas. Daí que a imprensa também representa uma importante fonte para o estudo da imigração açoriana, atendendo ao leque de notícias publicadas, à própria publicidade das companhias de navegação ou o relevo dado por alguns editoriais ao problema da imigração ilegal, sempre que esta se avolumava. Aliás, uma grande parte da nossa imprensa, nomeadamente aqui da imprensa de Angra, foi um instrumento de dissuasão, não é, da imigração clandestina e lutou imenso para realmente elucidar as pessoas dos perigos que corriam ao embarcar em malhas de redes de imigração ilegal e de angariação de mão de obra. A maioria destes acervos encontra-se depositada nas bibliotecas públicas e arquivos regionais, que são riquíssimos, e estamos todos de parabéns, mas existem ainda outras fontes mais difíceis de escrutinar, como, por exemplo, os processos individuais dos imigrantes, que incluem as célebres cartas de chamada. Acrescem os documentos de natureza particular, como cartas, fotografias e outros objetos de memória, aos quais nem sempre os historiadores têm acesso, salvo se estes forem alvo de tratamento museológico. Por outro lado, as listas de navios e de passageiros são igualmente de enorme importância, obrigando a um cruzamento com registros e acervos depositados em arquivos estrangeiros, como, por exemplo, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que tem listas imensas de navios e de passageiros que vinham precisamente pelas ilhas dos Açores, rumando àquelas paragens. A tudo isto, acresce a documentação consular e todo um vasto conjunto de documentos depositados em arquivos nacionais. Finalmente, não são despicientos os opúsculos e relatos dados ao prelo no século XIX, como o de Gil Montalverne de Sequeira, repleto de observações e acrisoladas críticas ao papel dos engajadores, bem como a literatura de viagens e a própria literatura de matriz açoriana, desde que seja acautelada a devida análise crítica. O tema da imigração está um pouco por todo o lado e é indissociável da realidade e da vivência insulares. Atentemos, pois, às questões da imigração. Desde os séculos XV e XVI, era possível encontrar indivíduos oriundos dos Açores, deslocados temporária ou definitivamente em diferentes partes do Império Português, por necessidade ou ao serviço do rei ou de Deus. Desde meados da centúria de 500, a coroa envidava esforços no sentido de recrutar açorianos com destino à colonização do Brasil e à salvaguarda das respectivas fronteiras, o que se manterá nos séculos seguintes, também em parte por solicitação dos próprios ilhéus, motivados pelas dificuldades provocadas por maus anos agrícolas ou por cataclismos naturais. Ao longo do século XVIII, o poder régio continuou a promover a saída de casais açorianos, não apenas para o Maranhão, mas sobretudo com vista à defesa das regiões do Sul, nomeadamente Sacramento, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por meados de 700, cerca de 6.000 açorianos demandaram terras do Brasil, incentivados pela política de Dom João V e impelidos pelas crises fomentadas. Todavia, foi sobretudo ao longo do século XIX que este fenómeno de cariz voluntário conheceu índices mais elevados, inscrevendo-se nas tendências de transferências populacionais igualmente verificadas no país e na Europa.
Segundo Gilberta Rocha, cerca de 100 mil pessoas terão abandonado as ilhas dos Açores, com uma média anual inferior a 2.000 indivíduos entre 1866 e 80, que ascendeu a cerca de 3.700 indivíduos entre 1880 e 1890. Perante esta imigração espontânea, algumas autoridades chegaram a reconhecer que era um facto permanente nos Açores, que resultava da elevada densidade populacional de algumas ilhas. Daí uma certa resignação perante o fenómeno que se afigurava impossível de controlar, mesmo através dos então designados meios indiretos: investimento, criação de emprego, obras públicas, etc. E em épocas de maior escassez, o fenómeno até se tornava conveniente. Nem sempre interessava às autoridades travar os fluxos da imigração legal, nem era legítimo fazê-lo, dado que este era um privilégio confirmado pelo artigo 145 da Carta Constitucional de 1826, que concedia o direito de saída do reino a todos os cidadãos, desde que em conformidade com as leis e os regulamentos em vigor. Sob a égide de uma monarquia constitucional, de pendor liberal, seria um paradoxo impedir a imigração enquanto expressão de um direito individual, mesmo que nos Açores, pelos seus índices tão elevados, representasse motivo de preocupação. Ora, se a imigração foi minando a população das ilhas, ao mesmo tempo contribuiu para equilibrar o jogo das subsistências e das oportunidades. Existia, pois, uma dualidade subjacente ao fenómeno, que conciliava aspectos negativos com facetas positivas. O aumento demográfico, as cíclicas crises cerealíferas, os problemas fitossanitários de produtos de exportação como citrinos ou vinho, as limitações do território insular, as catástrofes naturais, a divisão da propriedade e a própria arquitetura social terão sido os principais fatores estruturantes e impulsionadores das vagas imigratórias oitocentistas. Uma questão bastante significativa para a Ilha Terceira era a da grande extensão dos baldios, que constituíam um obstáculo à expansão agrícola. Em 1877, o governador civil de Angra chegou mesmo a afirmar que os baldios que proliferavam por toda a ilha eram o principal responsável pela forte corrente imigratória que se fazia sentir, urgindo, pois, proceder a arroteamentos que promovessem o trabalho braçal. No entanto, o povo em geral não agia em conformidade e opunha-se à delimitação dos baldios, derrubando paredes e tapumes, pois os arroteamentos nem sempre acautelavam os interesses dos mais pobres. Além das condicionantes económicas, uma das maiores causas da imigração era a fuga ao recrutamento. Tal como no Reino e noutros países da Europa do Sul, muitos jovens procuravam eximir-se ao serviço militar, pelo que avultado número de mancebos, ainda antes dos 18 anos de idade, partia para o Brasil. De acordo com Sacontala de Miranda, o serviço militar representava, e cito, uma verdadeira tragédia que se abatia sobre a família do trabalhador rural, roubando-lhe um após outro os filhos machos e a sua contribuição para o orçamento familiar. Fim de citação. Por isso, alguns parlamentares referiam-se à aversão dos açorianos pelo serviço militar obrigatório. Dificilmente as autoridades conseguiam preencher os contingentes de cada distrito. Em 1872, por exemplo, no caso particular da Ilha de São Jorge, o governador civil de Angra queixou-se de que só se haviam apresentado 3 recrutas no Conselho das Velas e nenhum no da Calheta, sendo mesmo necessário transportar para aquela ilha jornaleiros de São Miguel para trabalharem nas obras públicas. E então concluía o governador que a suma destes factos, cito, é que a imigração clandestina, se não excedeu a legal, não lhe foi de certo muito inferior. De facto, para evitar a rigidez da disciplina militar,
ou para evitar o pagamento de fiança depois das alterações legislativas, muitos mancebos fugiam através da imigração ilegal, que era, sim, esta sim, o principal alvo das autoridades insulares. Os Açores foram o palco de um elevado êxodo, com destino às Américas do Sul e do Norte, em detrimento das regiões africanas do Império Português, pelas quais, aliás, os insulares nunca manifestaram grande interesse. Apesar da independência em 1822, o Brasil continua a atrair inúmeros açorianos, quer pelos laços que continua a manter com a velha metrópole, quer pela sua política de imigração, que concedia facilidades à entrada de mão de obra estrangeira, com vista a suprir as dificuldades resultantes, primeiro, da Lei Eusébio Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, e depois da famosa Lei Áurea, de 1888, que proibiu a escravatura. Aliás, o Dr. Reis Leite fala e muito destas questões no seu artigo sobre a imigração clandestina. Entre 1830 e 1860, a maioria dos imigrantes açorianos dirigiu-se para o território brasileiro, que ainda na década de 80 absorveu cerca de 85% da imigração portuguesa. A miragem do enriquecimento em terras brasileiras não cessava de atrair imigrantes açorianos, mas a crise económico-financeira que se abateu sobre o país na década de 90 suscitou alguns regressos forçados e fez avolumar a opção norte-americana. Nas últimas décadas de 800, a América do Norte tornou-se, portanto, no destino preferencial dos açorianos, não obstante, há muito, se ter tornado prioritário para os habitantes das ilhas mais ocidentais. Além de rumarem aos Estados Unidos, contingentes houve que partiram para as ilhas de Sandwich, ou Havaí, procuradas na década de 80 devido às carências de braços para as plantações de açúcar, enquanto em anos anteriores se registaram partidas para a inóspita Demerara, assim como para outros pontos da Guiana Inglesa. Contudo, apesar da sua reduzida dimensão territorial e humana, os Açores não são uma unidade e, por isso, há também heterogeneidade no tocante ao fenómeno migratório oitocentista entre os distritos açorianos. E essa heterogeneidade está bem patente nesta afirmação de Maria Isabel João. Entre 1891 e 96, o distrito de Angra continua a enviar o maior contingente de imigrantes para o Brasil, mas a percentagem desceu para 68,4%, tendo aumentado, por conseguinte, a imigração para os Estados Unidos. No distrito de Ponta Delgada, a maioria dos imigrantes ainda continua a ir para o Brasil, 54,8%, se bem que a percentagem seja inferior à do distrito de Angra, representando, portanto, a imigração para os Estados Unidos quase metade do total. No distrito da Horta, a situação é totalmente inversa, orientando-se a imigração decididamente para os Estados Unidos, 91,5%. Esta tendência para uma orientação maciça em direção à América do Norte só viria a revelar-se nos outros distritos já no século XX. Fim de citação. Atentemos, pois, no distrito de Angra, uma vez que nos Açores, como refere Artur Madeira, se emigrava oficialmente a partir de 3 centros: Angra, Horta e Ponta Delgada, as sedes dos governos civis. Os números estão um bocadinho pequenos, mas acho que se tem tempo, não é? Como se comprova no quadro 1, entre 1850 e 1880, foram atribuídos pelo Governo Civil de Angra cerca de 11.000 passaportes. Provavelmente um pouco mais, se tivermos em conta que os registros de 1850, como está assinalado, não estão completos. Este número é bastante revelador do pendor imigratório destas populações, se atendermos, como veremos adiante, o quão diminuta era a percentagem dos requisitantes
que viajavam a negócios ou por lazer. Como também se pode verificar neste quadro, a tendência geral é para o gradual aumento do número de passaportes por cada ano, salvo algumas exceções, destacando-se a década de 70 e o ano de 1880, em que se registram os valores mais elevados. Não se pode descurar explicações relacionadas com graves crises de subsistência que assolaram as ilhas, a ruína dos vinhedos, que foi bastante problemática, acrescida na década de 50 pelo declínio da economia da laranja. Com base em dados avançados por Gilberto Rocha e Artur Madeira, entre 66 e 80, a média anual de saídas de imigrantes açorianos rondava os 2.000 indivíduos. Sendo assim, e se nos ativermos aos valores deste quadro, mesmo sabendo que a um passaporte podia corresponder mais do que uma pessoa, podemos considerar que a imigração legal, saída do distrito de Angra, oscilaria em média entre os 15, 20% a 30% do total do êxodo insular. De resto, Artur Madeira concluiu que para o último quinquênio oitocentista, e segundo as estatísticas das autoridades de Angra, este distrito seria responsável por cerca de 30% da imigração oficial açoriana. Cá está a comparação entre os três distritos e também da respectiva população. Segundo dados do primeiro inquérito parlamentar sobre a imigração portuguesa, representado no gráfico 1, entre 1866 e 71, saíram 2.952 imigrantes do distrito de Ponta Delgada, 2.303 do distrito de Angra e 5.302 do distrito da Horta. O maior número de imigrantes oriundos das ilhas mais ocidentais, ainda que com menor população, explica-se pelas graves crises fomentárias que atingiram ilhas como a do Pico, bem como pela atratividade dos navios baleeiros e, por consequência, da América do Norte. Os números do distrito de Angra são relativamente próximos do de Ponta Delgada, apesar de que apenas neste último distrito, mesmo com a avultada imigração, se ter verificado um aumento populacional entre 64 e 78, como se pode ver pelas barras vermelhas e verdes. Quanto à realidade numérica da imigração legal nas três ilhas do distrito de Angra, observemos o quadro seguinte. Olhando para esta tabela, os dados levam-nos a inferir que a imigração no distrito era encabeçada pela Ilha Terceira e que nas demais ilhas era irrelevante. É preciso notar que, de facto, a Terceira era a ilha mais populosa, mas era também na cidade de Angra que estava sediado o Governo Civil, a entidade que concedia os passaportes. Ora, estes dados que aqui vemos reportam-se apenas à imigração legal, não é? E a imigração clandestina era particularmente elevada nas ilhas de São Jorge e da Graciosa. Não é? Delas saíam muitos imigrantes, a coberto do isolamento, da falta de fiscalização, não é? E como acontecia nas outras ilhas também, mais pequenas ou periféricas, em relação aos centros de poder e de decisão, os jorgenses e graciosenses não recorriam aos mecanismos legais. Como refere Maria Isabel João, e cito, muitos imigrantes açorianos não se sujeitavam às formalidades e dificuldades de requisição de passaporte nos governos civis, demasiado inacessíveis para muitos ilhéus. Fim de citação. Inacessíveis, sublime, do ponto de vista geográfico, mas também económico e cultural. Muita gente analfabeta, não sabiam lidar com documentos e formalidades. Uma coisa é certa, segundo dados do Governo Civil de Angra, em apenas 10 anos, como
podemos ver nesta tabela, partiram 4.547 indivíduos deste distrito, dos quais, de acordo com Luís Mendonça e José Ávila, apenas 55 terão partido com destino aos Estados Unidos. Os restantes partiram para o Brasil, que, sem sombra de dúvida, nas décadas que estudamos, representava o Eldorado para os imigrantes do distrito de Angra. Cá está os destinos dos portadores de passaportes do distrito de Angra, nos 5 primeiros anos de cada década, de 50, 60 e 70. Como se verifica, de um total de 6.466 portadores de passaporte, 6.255 partiram para o Brasil, ou seja, 96,7%. E prefazendo, como podemos ver, uma tendência sempre ascendente, o número vai sempre aumentando. Como se vê, os valores relativos aos Estados Unidos, Inglaterra e outros países, e nos outros países estão França, Espanha, Bélgica, Paraguai ou a região ultramarina de Angola, são quase insignificantes. Dentro do território brasileiro, os imigrantes saídos do distrito de Angra tinham no Rio de Janeiro o porto preferencial de chegada. Muitos partiriam depois para outras regiões ou localidades do país, mas muitos também fixariam residência nesta cidade. Contudo, através dos registros de passaporte, a certeza que temos é que, nos primeiros 5 anos da década de 50, mais de 85% indicam a cidade do Rio de Janeiro como ponto de desembarque. Os restantes apenas referem Brasil e apenas um indica Pernambuco. No mesmo período da década de 60, deparamos com a idêntica situação. Cerca de 90% têm indicação de Rio de Janeiro. Apenas 4 registros apontam Bahia e os restantes somente Brasil. Em igual lapso de tempo dos anos 70, podemos afirmar que cerca de 95% rumavam ao Rio de Janeiro, enquanto 5 pessoas foram para o Rio Grande do Sul, 17 para a Bahia, 8 para o Ceará, 13 para o Pará e 1 para Pernambuco. Esta precisão dos registros talvez se deva até ao próprio rigor do escrivão. Não é? Às vezes aparecem os dados muito detalhados, outras vezes nem aparecem. Entre aqueles que iam com destino a outras paragens, como a Inglaterra, por exemplo, contavam sobretudo negociantes de origem judaica, que se fixaram na Ilha Terceira, bem como alguns casais britânicos que viviam nas ilhas ou então as visitavam. Por vezes, mas raramente, surgiam membros de tripulações que regressavam ao seu país de origem, por exemplo, encontrei um caso de franceses, ou então um ou outro jovem cavalheiro da elite social local que iria possivelmente em viagem de recreio ou de instrução até o continente europeu. Ora, estas explicações remetem-nos também para a questão da naturalidade dos portadores de passaporte do distrito de Angra. Como se constata, e tal como observamos no quadro 2, grande fatia do contingente saído por Angra era natural da Ilha Terceira, 85,4%. Em segundo lugar, juntando as duas ilhas de São Jorge e Graciosa, o volume ascende a 408 passaportes, que correspondem a 6,3% da imigração legal do distrito. No total, os portadores de passaporte naturais do distrito de Angra prefaziam 91,7% dos registados. Em terceiro lugar, estão indivíduos oriundos de outras ilhas do arquipélago, com 290 registros, sendo eles maioritariamente do Pico e de São Miguel, surgindo de vez em quando alguns faialenses e florentinos. Apenas nos anos 50 encontramos um indivíduo natural de Santa Maria. Originários da Ilha da Madeira surgiram 6 pessoas e as restantes 4 diziam-se de Moçambique ou de Angola.
Entre os designados como continentais, muitos limitavam-se a dar-se como portugueses, mas outros eram mais específicos. Contamos 3 oriundos de Braga, 2 de Viseu, 10 do Porto, 7 de Lisboa e apenas um, respectivamente, de Chaves, Guimarães, Coimbra, Amarante, Lamego, Vila do Rei, Celurico da Beira, Loulé e Almada. Entre os estrangeiros, como aludimos anteriormente, encontravam-se hebreus ou naturais de Marrocos e Argel, ingleses e franceses, poucos italianos e espanhóis, um norte-americano e pelo menos 21 brasileiros, possivelmente imigrantes já naturalizados. Sabendo então que 96,7% dos detentores de passaporte deste distrito rumavam ao Brasil, podemos afirmar que a esmagadora maioria eram imigrantes que buscavam uma vida melhor, obedecendo ao modelo de imigração próprio do século XIX, isto é, maioritariamente masculino e por isso imbuído de ideais de retorno, como já comprovou Miriam Alperno Pereira. Pela leitura do gráfico 2, podemos verificar que a mobilidade no distrito de Angra, à semelhança do demais arquipélago, era essencialmente masculina, dado que partia quase o dobro de homens em relação às mulheres. Por exemplo, no primeiro quinquênio da década de 50, abalaram-se 734 homens contra 379 mulheres. E em igual período da década de 50, embarcaram 2.345 varões contra 1.255 mulheres. Não obstante, se os índices de imigração masculina foram de sentido ascendente, o mesmo sucedeu com o êxodo feminino, cujos valores não podem ser descurados. A imigração de mulheres foi sempre aumentando ao longo do tempo. Além disso, note-se que se nos anos 60 e 70 os registros são mais rigorosos e sistemáticos, discriminando todos os elementos integrados no mesmo passaporte, nos anos 50 ainda se apontavam vagamente os acompanhantes do requerente, assinalando por vezes mulher e filhos, ou outros parentes. Ora, esta particularidade não só faz avolumar ainda mais o número de saídas, e tudo isto dificulta imenso as contagens, como acresce o número de mulheres imigrantes. Entre 1850 e 54, conseguimos contabilizar à parte 103 esposas e 235 filhos, dos quais muitos eram meninas ou adolescentes do sexo feminino. Sendo certo que muitos homens partiam sozinhos para amealharem e regressarem à terra natal, muitos também se faziam acompanhar das suas famílias, enquanto gradualmente muitas mulheres acabaram por partir para se reunirem aos esposos já embarcados. Além destes, seguiam outros parentes. Conseguimos contabilizar para Angra 32 irmãos, 15 sobrinhos, 15 primos, 8 cunhados, para além, é claro, de uma dúzia e meia de criados. Portanto, muitas vezes partia mesmo a família alargada. Da década de 70 em diante, o imigrante tipo era cada vez menos o jovem solteiro do sexo masculino, como anotou o secretário-geral do Governo Civil de Angra do Heroísmo, o Aldino Alfredo Lobo Valadares. O regresso já não era a norma e o crescente número de casas abandonadas vinha comprovar esta ilação. Idêntica percepção teve Montalverne de Sequeira, que em 1891 sublinhou que, dada a conjuntura portuguesa e as facilidades concedidas pelo governo brasileiro, ansioso em angariar imigrantes, cada vez mais emigravam famílias inteiras sem intenção de voltar. Daí que seja também importante observarmos os estados civis, quer dos elementos dos imigrantes masculinos, quer dos imigrantes femininos.
Como comprovam os dados deste quadro, o número de jovens solteiros era muito superior ao de homens casados e o mesmo fenómeno também acontecia com o género feminino. De facto, tal como no distrito de Ponta Delgada, por exemplo, muitos jovens em Angra partiam sozinhos. Porquê? Para fugirem ao serviço militar. Todavia, o elevado número de rapazes e de raparigas solteiras, quando comparado ao de casados, dever-se-ia também ao facto de serem filhos de numerosas proles que acompanhavam alguns casais, ou homens e mulheres viúvas que também partiam em busca de melhor sorte. Neste aspecto, e como podemos observar, o número de viúvas era superior ao de viúvos, talvez porque estes refaziam mais rapidamente as suas vidas, voltando a contrair segundas núpcias. Observemos agora o gráfico 3, a média de idades. Na sequência verificada com os estados, da tendência verificada com os estados civis, pode-se comprovar por este gráfico que também no distrito de Angra a imigração favorecia a sangria de gente jovem, ou seja, da população em idade ativa, e que em alguns períodos suscitava grande apreensão por parte das autoridades e de alguma opinião publicada. Se as populações reclamavam facilidades quanto ao direito à imigração, esgrimindo o argumento das dificuldades económicas, alguns governantes locais temiam por vezes a eventual escassez de mão de obra, e a imprensa ventilava logo os perigos da exploração dos colonos, que em vez de contribuírem para a riqueza da sua terra, iam promover a riqueza de territórios estrangeiros. Os brados contra a imigração diminuíam de tom somente nas épocas de crise, em que até voltavam vozes que defendiam o fenómeno migratório como um ato livre e regulador das próprias relações entre a sociedade e a economia. Ainda assim, não restam dúvidas de que as nossas ilhas perderam no século XIX muita da sua população jovem. E como o gráfico comprova, os imigrantes mais numerosos concentram-se por ordem decrescente nas faixas etárias dos 20 aos 29 anos, dos 10 aos 19 e ainda dos 30 aos 39. O mais novo imigrante que encontramos saiu do distrito de Angra com 3 meses de vida e o mais velho somava 77 primaveras. Não podemos, porém, deixar de salientar, e como se nota no próprio gráfico, o elevado número de registros sem qualquer indicação da idade, o que nos levou precisamente por isso a apresentar apenas as décadas de 50 e 60. A partir de 64, os registros tornam-se muito irregulares e nos anos 70 as lacunas são sucessivas. A maior parte dos registros não indica a idade do requerente. Sendo certo que não encontramos quaisquer dados sobre o grau de instrução dos requerentes de passaporte e que a indicação das profissões era muito rara, acentuou-se um pouco mais da década de 70 em diante, podemos afirmar que, tal como no arquipélago em geral, a maioria dos titulares de passaportes em Angra era de condição social baixa. Chegamos mesmo a deparar com a indicação de 2 indigentes e de pelo menos 6 expostos e 4 expostas. No entanto, emigravam para o Brasil alguns padres e algumas senhoras distintas pelo uso da expressão dona. A maior parte das mulheres não tinha este tratamento, não é? Mas nós encontramos uma dona Florinda Paim de Menezes e sua filha Dona Belmira Paim de Menezes, Dona Francisca Augusta de Sousa da Silva, Dona Ana de Sampaio da Silva Carvalho, Dona Maria do Nascimento Alemão,
Dona Isabel Carlota de Almeida e Canto, entre outras. Aliás, a variedade de sobrenomes e de apelidos era imensa, retratando famílias de origens humildes, mas outras de tradição menos modesta. Neste quadro estão apresentados, por ordem alfabética, os sobrenomes que com maior frequência encontramos nos registros de passaporte do Distrito de Angra. Mas, atenção, estão aqui os que mais vezes encontramos. Porque além destes, Guiar, Ávila, Azevedo, Barcelos, Borba, Brasil, Bruno, Coelho, Cota, Costa, Dias, Fagundes, Fonseca, Gaspar, Gonçalves, Goulart, Homem, Lima, Lourenço, Marques, Martins, Mendes, Mendonça, Menezes, Moles, Nunes, Oliveira, Ormonde, Paim, Pamplona, Parreira, Pereira, Pinheiro, Ribeiro, Rocha, Romeiro, Santos, Silva, Silveira, Teixeira, Toste, Valadão, Vaz, Vieira, encontramos esporadicamente Alvernaz, Andrade, Amorim, Bruges, Frutuoso, Horta, Noronha, Ornelas, Ourique, Coados, Serpa, Toledo, Vasconcelos, entre muitos outros. Se através da grande diversidade de sobrenomes podemos deduzir relativamente o status social de certos imigrantes, ainda que alguns dos nomes sejam de origem remota ou até bastante usuais nas ilhas do Grupo Central, o aparecimento de alcunhas entre os imigrantes também era uma realidade. E era um facto, aliás, muito peculiar entre o mundo popular insular nos séculos XIX e ainda no século XX. Eram nomes personalizados, fáceis de memorizar, resultavam da aplicação de inúmeros critérios, entre eles o lugar de naturalidade, a profissão, características físicas ou psicológicas, costumes a que eram dados, e por isso, no conjunto de nomes recolhidos, encontramos alcunhas, se calhar algumas das quais ainda existem, não sei. Abril, Arengas, Baleeiro, Belerique, Cabeça, Canhoto, Capote, Carauta, Chamusca, Compasso, Evangelho, Garrás, Gato, Governo, Guardanapo, Inverno, Mancebo, Pêssego, Pimpão, Quartilho, Ribeira Seca, Trovão e Vivas. Apenas na amostra da década de 70, conforme já mencionamos, conseguimos apurar alguns dados quanto às profissões dos imigrantes, aqui nesta lista do quadro 7. A origem popular de uma parcela considerável dos imigrantes é atestada pelo destacado número de trabalhadores associado ao de marítimos, carpinteiros, pedreiros e outros artífices. Tal como os demais distritos dos Açores, Angra não foi exceção na prevalência dos mais desfavorecidos entre aqueles que demandavam novas paragens. Se nas ilhas mais ocidentais o êxodo de marítimos associados à pesca da baleia era mais significativo, nas ilhas de Terceira e de São Miguel o êxodo dos homens da terra era bem mais elevado. Já o registro de negociantes, caixeiros, proprietários, até de um cirurgião e de um professor primário, não sei se já localizaram na lista, revelam a existência de elementos de uma classe média que se foi afirmando na segunda metade do século XIX. Mesmo que em número menos significativo e, portanto, sem configurar uma imigração massiva, também eram impelidos a emigrar por motivos económicos, sociais, às vezes questões de heranças ou até judiciais. Enfim, membros de uma pequena burguesia urbana também partiam com o intuito de, pelas suas habilitações, alcançarem um futuro mais promissor e de plena cidadania entre a sociedade brasileira, conforme notou Carlos Guilherme Ramos. Em 1837, nas colunas do jornal O Angrense,
reconhecia-se que pessoas de bom nascimento, índole e educação arriscavam a vida nas águas do Atlântico por vicissitudes pessoais. Ora, para uma caracterização mais profunda dos contornos sociológicos da imigração açoriana, são necessários inúmeros estudos de caso, com base numa metodologia qualitativa de aprofundamento de histórias individuais ou familiares. Numa breve análise que efetuei relativa ao século XIX, encontrei como imigrantes no Brasil o padre Sena Freitas, conceituado teólogo e escritor, o político terceirense Tibúrcio António Craveiro, o futuro bispo de Macau, Dom Manuel Bernardes de Sousa Yanes, o professor faialense Francisco Ávila Pimentel, entre outros. Jornalistas, maçons. É esta dimensão humana que tem sido pouco valorizada e que urge estudar, pois só os case studies permitem traçar outras leituras da imigração açoriana, como possibilitam abordar o fenómeno dos regressados, ou seja, daqueles que se mantiveram fiéis ao projeto de retorno e que contribuíram para relevantes mudanças sociais nas ilhas, a originarem novas elites, desencadeando um fenómeno que, segundo José Guilherme Reis Leite, permanece descurado pelos investigadores. Eu não me canso de dizer que o Dr. Reis Leite é uma vez mais pioneiro no estudo dos regressados, que é algo que falta fazer no que toca à imigração açoriana. É possível ser ideia de alguns. Se calhar, mas é um bom começo, é um bom ponto de partida. Precisamos muito deste tipo de estudos. Ao contrário do que sucede no continente, são raríssimos os trabalhos que contemplem os imigrantes açorianos regressados. E não se pode esquecer a influência que eles exerciam entre os insulares, servindo de estímulo à própria imigração. Veja-se, por favor, esta citação do Angrense. O que tem deslumbrado muito miserável é a chegada a esta ilha terceira de 6 ou 8 indivíduos que, tendo daqui saído descalço e de carapucinha há 3 ou 4 anos, têm voltado calçados, com algumas patacas, 2 macacos, um saguim, um periquito, 2 papagaios, relógios, chapéu de chuva e chapéu branco, distintivos infalíveis de riqueza à brasileira. Fim de citação. Portanto, cá está uma vez mais a imprensa, sempre no seu papel, não é, dissuasor, de alertar para os perigos que podiam oferecer uma imigração menos prevenida. E, de facto, chegamos ao ponto 3 da minha intervenção, grave era o tráfico de mão de obra para o Brasil, feito através dos exploradores de colonos, que assolavam as nossas ilhas, motivando as fugas clandestinas de que tanto fala a imprensa açoriana em geral a partir de 1845. Um problema de fundo da imigração açoriana no século XIX era o elevadíssimo número de embarques clandestinos. A imigração ilegal terá atingido índices consideráveis, a ponto de, por meados da centúria, alguns governadores civis considerarem que esta seria o dobro da imigração legal. Todavia, sendo a vertente mais recôndita do fenómeno migratório, é também a mais complexa de estudar. Além das fontes oficiais e da imprensa, acrescem as fontes de natureza judicial, mas cujos processos de crime são quase sempre inconclusivos. Acabam com uma não pronúncia. Não se consegue constituir arguidos. Não é? E porquê? Porque eram muitos. E as testemunhas não abriam boca. Não é? Isto estava tudo combinado e articulado. E, portanto, não se conseguiam os testemunhos. Não é? E os envolvidos eram desde os engajadores, aos concessionários dos navios, aos tripulantes, ao capitão,
as próprias autoridades locais, os regedores de paróquia fechavam os olhos, enfim, isto era de facto muito difícil de controlar. A imigração clandestina resultava de uma complexa equação. À extrema pobreza dos expatriados, e eu aqui, quando falo de pobreza não apenas material, mas também cultural. A maior parte não sabiam ler e escrever, eram facilmente ludibriados, assinavam de cruz, não é? Acrescia a inoperância das autoridades, às quais faltavam os meios para combater e extinguir o que era um negócio rentável para os intermediários, os ditos engajadores, que, desprovidos de escrúpulos, usavam o infortúnio alheio para enriquecerem. Em plena sessão parlamentar de fevereiro de 1854, o então deputado José Silvestre Ribeiro afirmava: eu não falei nem falo da imigração legal, falei e falo da imigração ilegal ou clandestina. A imigração clara e franca não pode ser impedida. A Carta Constitucional abre as portas da pátria a todos os cidadãos, permitindo-lhes sair para onde lhes convenha. Mas a imigração ilegal ou clandestina, essa deve ser proibida. Realmente, um navio que não pode levar talvez mais de 100 passageiros, apresentar-se no Brasil com uma viagem de 22 dias, levando 428 passageiros e destes apenas 100 com passaporte, é um facto escandaloso. Fim de citação. O deputado fazia alusão ao famoso caso do Patacho Arrogante, que, envolvido no tráfico de imigrantes açorianos com destino ao Brasil, se tornou mesmo assunto central de longas horas de debate parlamentar das Cortes Nacionais entre fevereiro de 1854 e abril de 55. Também em dezembro de 1874, só para verem o lapso de tempo em que estas coisas continuavam a ocorrer, o vapor brasileiro Lidador, que fazia habitualmente carreira entre Brasil e Açores, aportou ao Rio de Janeiro com 455 imigrantes a bordo, a maioria menor de idade e desprovida de passaporte. Segundo o jornal O Picuense, este navio costumava transportar à volta de 500 passageiros açorianos, quando a sua arqueação não lhe permitia conduzir mais de 270. Outras situações idênticas, protagonizadas por diferentes embarcações, iam chegando ao conhecimento público, e a gravidade era tanto maior quanto a reconhecida impossibilidade das autoridades acabarem com esta nefasta realidade. Em 1851, o angrense denunciava precisamente o diminuto número de passageiros que saía legitimado pela autoridade, considerando quase impossível fazer uma estatística exata da imigração, pois a maioria partia sem passaporte e sem a mais pequena fiscalização policial. Nas ilhas do Grupo Central não era difícil embarcar de Penedo. Como relatava o jornal O Jorgense em 1873, as ligações marítimas ao continente americano eram quase permanentes, sobretudo na época de verão, em que abundavam as escalas de inúmeras baleeiras portadoras de sonhos e de promessas. Entre abril e maio e setembro e outubro, bordejavam e cruzavam as baías das ilhas centrais, escunhas, patachos e barcas, dedicando-se, e cito, à pesca de rapazes, que se podia prolongar até novembro. Pela calada da noite, movimentavam-se contrabandistas, engajadores e imigrantes clandestinos. Estes especialmente quando se tratava de grupos numerosos
que podiam ascender a 100 ou mais pessoas. A ilha de São Jorge constituía um dos centros nevrálgicos deste tráfico. Na ponta da Queimada, mesmo depois do nascer do sol, faziam-se embarques que a imprensa considerava escandalosos, como se de pirataria se tratasse. A Fajã de João Dias, na costa dos Rosais, a Ponta Furada e a Fajã do Norte Grande eram outros pontos cruciais de partidas furtivas. Como descreve o Velense, por inícios da década de 80, os navios velejavam durante dias ao longo das costas da ilha, especialmente do lado norte, por serem mais ermas, e durante a noite ou de madrugada iam recebendo os viajantes, que iam em pequenos botes até alto mar, e ficavam até concluírem ou excederem, sem qualquer peixe, a sua lotação. Segundo este periódico, o povo jorgense há muito que se achava atreito a embarcar clandestinamente. E cito, por qualquer ponto da ilha, cuja costa da primavera em diante é toda ela um cais. Fim de citação. Na terceira, a Baía do Negrito, junto a São Mateus, também servia de ponto de reunião para inúmeros embarques clandestinos noturnos, não obstante os clamores da imprensa angrense contra a falta de providências por parte das autoridades. Não era inédito instaurarem-se os competentes processos já depois do navio ter zarpado com inúmeros ilegais a bordo. A condição arquipelágica, a proximidade entre algumas ilhas, a abundância de enseadas, fajãs, areais, sem qualquer iluminação ou vigilância, facilitavam estas fugas, muitas delas, cá está, como eu disse há pouco, com a conivência ou negligência de algumas autoridades subalternas. Como bem lembrava o jornal O Atlântico, em 1867, a maioria dos regedores de paróquia exercia as suas funções em freguesias rurais, onde todos se consideravam uma família, acobertando-se uns aos outros de quaisquer irregularidades cometidas, claro. Em pequenos botes, passando de ilha em ilha, escondendo-se a bordo das embarcações, todos os expedientes serviam. Mesmo o recurso a falsas identidades. Quantos jovens, para fugirem ao recrutamento militar, requeriam a certidão de batismo de um irmão mais novo e, com a identidade falsa e idade falsa, acabavam por partir ludibriando as autoridades. Por vezes, gentes do grupo oriental e que constavam das estatísticas oficiais, tudo em ordem, rumavam às ilhas do grupo central e daqui, de forma dissimulada, acabavam por escapar ao controle, abalando para terras do Brasil. Mas, como refere Miriam Alperne Pereira, a decisão de partir para longínquas paragens não dependia apenas da vontade individual dos imigrantes, na sua maioria analfabetos, pelo que o papel desempenhado pelos engajadores, inseridos em redes tentaculares de agentes e intermediários, como tripulantes, concessionários de navios, tornou-se fulcral em todo este processo. O aliciamento de imigrantes era a principal função destes traficantes, como um célebre Charles Nathan, que era bem conhecido das autoridades, quer aqui de Angra, quer de Ponta Delgada. Mal se sabia que ele aparecia ou em Angra ou em Ponta Delgada, lançava-se o alarme. Mas o difícil era provar, era apanhá-lo em flagrante delito. E ele tinha, obviamente, as redes muito bem montadas, não é? E grandes contactos em terra, porque as pessoas queriam emigrar. E, portanto, encobriam-se umas às outras.
O aliciamento, dizia eu, era a principal função destes traficantes que vinham a bordo das embarcações, mas já com os contactos em terra. As condições de viagem eram desumanas, lembrando por vezes os navios negreiros. Não era inédito encontrarem-se a bordo ferros de escravos. E a sobrelotação agravava as condições de higiene, alimentação e segurança. Na chegada ao Brasil, os imigrantes deparavam-se com duras condições de trabalho e de vida. Partiam presos a um contrato pré-estabelecido e ilegal que os subjugava a um contratador durante pelo menos 5 anos. 5 mais 5 mais 5 mais 5. À conta desse contrato, eram obrigados a descontar do futuro salário o avultado pagamento da viagem, sujeitando-se a todo o tipo de abusos por períodos, claro, muito superiores aos estipulados. Não sabendo contar e desconhecendo a moeda, eram facilmente ludibriados. Trabalhavam nos campos, debaixo de um sol impiedoso a que não estavam habituados, e sob as ordens de capatazes ou feitores que os maltratavam. Por isso, muitos chegavam a fugir, mas acabavam por ser capturados, tendo de cumprir à risca os contratos a que estavam presos. Ainda em julho de 1876, o picoense publicava um excerto de uma carta recebida do Rio de Janeiro e que rezava assim: os moços robustos e válidos empregam-se no serviço de carroças e vacarias, e nestas a maior parte deles são assoreados. Vivem quase sempre na imundície, dormem em cortiços, sem ar nem luz, e aí as doenças, as epidemias e as mortes. O serviço doméstico oferece vantagens às criadas de servir e costureiras, mas poucas se conservam na honestidade, que trocam pelos lupanares, onde a princípio são veludos e cetins, mas que depois arrastam as pobres vítimas à miséria dos hospitais e à morte. Claro que estas são visões mais sombrias, não é? Naturalmente havia quem triunfasse, quem trouxesse os papagaios, o saguinho, os macacos, etc., não é? Mas era preciso realmente que as populações não se deixassem deslumbrar apenas pelo lado do sucesso, pelo lado positivo. Como se depreende, os homens trabalhavam nas árduas tarefas do campo, enfrentando grandes dificuldades e péssimas condições de vida. As mulheres ora desempenhavam serviços domésticos, ora podiam vir a cair nos meandros da prostituição. O tráfico clandestino, as terríveis condições de viagem e as desumanas situações laborais levaram a que durante o século XIX se falasse mesmo em escravatura branca. Em 1836, estou quase a acabar, ao passar pelos Açores, a bordo do Beagle, Charles Dwaring registou algumas notas no seu diário, referindo-se em especial à Ilha Terceira e aos seus camponeses. Enfatizou a pobreza, mas também os hábitos de higiene, estabelecendo alguns paralelismos com o Chile e o Brasil. Considerou que os insulares eram muito diferentes dos portugueses do Brasil, território para onde emigravam sujeitos a contratos que diferiam muito pouco, e cito, da escravatura. E isto devido à fraca valorização do trabalho em terras insulares. Fim de citação. O célebre naturalista e biólogo aludia já à proximidade entre emigração clandestina e práticas de escravatura. Terá sido precisamente na década de 30 que surgiu a expressão escravatura branca, ao que parece empregue pela primeira vez pelo secretário de Estado José Maria Campelo, para designar o quê? O tráfico de imigrantes, em especial do norte de Portugal,
das ilhas da Madeira e dos Açores, com destino ao Império do Brasil e à revelia dos preceitos legais. Por inícios de 1839, o então deputado Almeida Garré denunciou em plenas cortes o fenómeno do comércio da escravatura branca que se fazia nas ilhas dos Açores, por estas estarem sujeitas a condições de manifesta desigualdade face ao continente, ainda que os insulares fossem descendentes de portugueses e não de povos conquistados. Teria muito a dizer, mas Almeida Garré vivera na Ilha Terceira na sua adolescência e terá testemunhado as limitações dos insulares, preteridos, como ele dizia, em muitas das suas reivindicações pelo poder central. Mas o que mais parecia chocar o escritor e político era o facto de se estar a transformar em mão de obra escrava homens de pele branca e raça portuguesa. Nos anos 50, a questão da escravatura branca voltou a ressurgir e em força. Nem as autoridades portuguesas atuavam com eficácia para reprimir a imigração ilegal, nem as autoridades brasileiras se empenhavam no combate aos abusos dos fazendeiros sobre a mão de obra imigrante. No Brasil, de acordo com Vítor Pereira Rosa e Salvato Trigo, as restrições ao tráfico negreiro, a repressão da escravatura e o consequente aumento do preço dos escravos africanos levou à necessidade de repor mão de obra, o que suscitou um substancial agravamento da condição dos imigrantes analfabetos e desprevenidos. É preciso ter em conta que os grandes fazendeiros resistiram ao abolicionismo, encontrando nas políticas de imigração e nos colonos europeus hábeis agricultores novos meios de substituição dos escravos que se iam libertando. Não é por acaso, reparem, que em 1888 é promulgada a Lei Áurea no Brasil e em 89 cai a monarquia. Não é? A família real, não, os fazendeiros não perdoaram à família real, não é, o fim da escravatura. Aliás, a própria família real era abolicionista. Membros da família real tinham uma prensa no palácio onde imprimiam um pasquim que era um meio de divulgação de ideias e de princípios contra a escravatura. Por seu turno, o combate à imigração clandestina nas ilhas era difícil, precisamente por serem ilhas. Contudo, as principais autoridades, desde governadores civis a administradores dos concelhos, envidavam os esforços possíveis para travar a sangria das gentes e os desmedidos embarques ilegais. Tal como o contrabando, a imigração clandestina representava uma violação dos direitos do Estado e uma afronta às autoridades. Daí que a lei previsse medidas restritivas e punitivas, como foi o caso do Decreto de 20 de julho de 1855. Não obstante, já em 1844, o governador civil de Angra impusera medidas especiais, tais como a obrigatoriedade da apresentação do passaporte a bordo dos navios, o embarque das bagagens 2 dias antes da viagem e a proibição de visitas a bordo. Muitos emigravam, era assim, iam visitar os parentes, escondiam-se e lá ficavam. Contudo, quanto mais se complexificava a burocracia e se multiplicavam as exigências, mais se estimulava as fugas furtivas e ilegais. Segundo o juiz Navarro de Paiva, procurador régio junto à relação dos Açores, somente 2 meios podiam obstar a este ignominioso tráfico humano. Uma forte polícia preventiva, dotada de uma embarcação para vigilância das costas insulares,
e uma bem combinada e eficaz legislação repressiva modelada pela exemplaridade das penas. O pior é que muitos exemplares que fossem as penas, quase sempre não havia arguidos. Pelo mesmo diapasão, afinava o governador civil de Angra, José Maria da Silva Leal, que em 1859 defendia a existência no porto desta cidade de uma lancha para o serviço da Polícia Marítima. A falta de meios era o maior entrave ao combate do tráfico ilegal. Ainda assim, na década de 60, governadores civis de Angra, como o Visconde de Bruges e José Guilherme Pacheco, consideravam que a imigração no distrito estava a diminuir, incluindo a clandestina, o que se nos afigura um tanto idealista. É que em 1873, o secretário-geral de Servindo de Governador, o Aldino Alfredo Gouveia Valadares, volta a insistir no assunto, ressalvando que, enquanto a imigração oficial correspondia a um direito constitucional inalienável, a clandestina era assaz perniciosa, suscitando inúmeros riscos e perigos para os incautos imigrantes. Por isso, esta autoridade e outras recorriam sempre que pertinente à colaboração das autoridades eclesiásticas. Através das suas pastorais, o bispo da diocese encarregava-se por vezes de exortar os párocos a usarem do poder da palavra e do púlpito para alertarem os cidadãos contra os engajadores e as redes de imigração clandestina. Tal como a Igreja, a imprensa também desempenhou este papel dissuasor. Em suma, em finais do século XIX, a expressão escravatura branca foi desaparecendo da imprensa, dos discursos parlamentares ou da correspondência oficial. Mas o problema da imigração clandestina continua a subsistir, com as nefastas consequências que se pode adivinhar. Eu devo dizer, uma vez por outra, recebo e-mails do Brasil, de pessoas que, por diversas razões, depararam com publicações minhas sobre a escravatura branca, ou sobre a imigração para o Brasil, sobre questões ligadas à imigração clandestina, e pedem-me imensas informações como se fosse a coisa mais fácil de obter, não é? Talvez pensando que aqui somos um território mais pequeno, que as coisas estão mais à mão, não é? Mas recebo, e muitos dizem, porque o meu trisavô ou a minha bisavó veio nessas condições para o Brasil. E ela era dos Açores. E há pessoas que gostariam de vir cá, não é? Eu digo, venham aos nossos arquivos, venham consultar, não é? E pedem mais trabalhos meus, se eu posso enviar. Agora tenho lá um senhor que está à espera de uns quantos trabalhos meus, que eu não sei como é que vou fazer chegar, não é? Mas que quer saber mais sobre estas questões. Portanto, como eu dizia, a imigração clandestina continuou e, em geral, o fenómeno migratório continuou bem presente na sociedade insular, persistindo por todo o século XX, sendo rara a casa e a família açoriana que não tem parentes na diáspora. Muito obrigada pela e espero não ter sido muito maçadora. Agradeço, claro, a sua intervenção. Não sei se há algumas questões que queiram colocar. Nem olhei para o relógio com medo. Sensivelmente 1h30. Ui! Foi proveitoso. Você é persona não grata. Eu tenho uma questão quanto ao estudo que diz que falta fazer para as pessoas que realmente voltavam. Esse estudo, será que ainda não foi feito? Porque, se calhar, cá carecemos das fontes para ir buscar essa informação. Será que provavelmente deviam ser fontes do Brasil, em que requeriam novamente passaporte para voltar à terra natal? Ou será porque realmente não era assim tão volumoso o número de
pessoas que voltavam? É assim, não sei se já posso responder, nós nem temos bem a noção do número de regressados, não é? Porque, de facto, como eu disse há pouco, além do Dr. Reis Leite, não há efetivamente estudos nos Açores, sobre os Açores, sobre este fenómeno. Aparecem-nos informações esporádicas, sabemos de facto que há famílias que vieram, que regressaram, nomeadamente do Brasil, mas terá talvez de se partir para um outro tipo de fontes, arquivos de família, por exemplo, a perceber, cartas, arquivos de notariado, registros de propriedade, por exemplo, que nos permitam perceber se aquela pessoa que adquiriu aquela moradia ou assim, de onde é que vem, ou se é um regressado, não é? Há pequenos apontamentos que aparecem na literatura de viagens, referências aos brasileiros, aos americanos, como regressados, mas são precisos, sobretudo, estudos de caso. Por exemplo, no continente tem-se feito muito estudos de famílias, através, às vezes, do património que essas famílias deixaram, consegue-se depois recuperar o percurso que elas fizeram. E eu creio, sim, que será também importante ir aos arquivos do Brasil, tentar encontrar depois o rastro dessas pessoas lá. E esse é um trabalho que os fazer, que é cruzar, não é, as fontes que estão nos Açores, que estão nos arquivos nacionais, com aquelas que estão nos arquivos, por exemplo, do Brasil. Eu já tentei, por exemplo, fazer um levantamento das listas de navios e de passageiros para tentar depois cruzar e para conseguir perceber quantos eram os navios que levavam emigrantes a mais, que ultrapassavam a sua lotação, não é? E isso é muito importante para nós compreendermos ainda melhor, ou tanto melhor, o próprio fenómeno da imigração clandestina. É? Mas neste caso em particular dos regressados, é preciso ir a fazer estudos de caso, de famílias, encontrar arquivos de família, não é? Que permitam fazer essa reconstituição. Indo depois aos fundos notariais, etc., não é? Através do património que adquiriram, tentar fazer o percurso e, se possível, completá-lo além Atlântico. Por exemplo, eu acho que se nós nem sequer temos bem noção da quantidade de pessoas que foram, quanto mais ter noção dos que regressaram. E sem ver esse cruzamento de dados é impossível. Mas era um trabalho interessante. Tem de se fazer pouco a pouco, não é? Passo a passo, um caso, outro caso, não é? E desse somatório, naturalmente, faz-se à luz. Não é? O Dr. Reis Leite já tratou de 2 casos, creio eu, Dois regressados, exatamente. Eram gente que eu conhecia. Interessantíssimo. Doutora Morando, parabéns, o seu trabalho é extraordinário e é preciso uma paciência e uma persistência para chegar a estes dados, é uma coisa realmente fantástica. Apresentado mesmo numa hora parece muito fácil. O pior é conseguir fazer com todos os erros que estas estatísticas têm. Não são dados. Mas queria fazer 2 observações sobre a sua exposição. Uma era o que não seriam as condições de vida em São Jorge, por exemplo, ou nas zonas rurais da Terceira, para, apesar dos avisos, das histórias que se contava da ocasião no Brasil, as pessoas preferirem sair dos Açores. É uma reflexão. Bom, e a outra é sobre, na sequência desta, é sobre os remédios que o Sr. Dr. Juiz queria dar, que não resolviam nada. O que os senhores governadores civis deviam fazer não era queixarem-se, era lutarem para mudarem as condições económicas e sociais que se viviam nos Açores. E nenhum deles consta que tenha feito isso. Não era por castigar exemplarmente os que queriam fugir, resolviam o problema dos que cá estavam. Bom, e o pior ainda estava para vir, porque tratou do século XIX, onde, apesar de tudo, pelas condições
de reprodução era possível repor as populações. Mas havíamos de entrar no século XX e as ilhas haviam-se de despovoar. A situação agravou-se Então, substancialmente. esta questão da imigração é uma questão fulcral da história açoriana. O seu contributo é patriótico. Muito obrigada. Eu, de facto, estou inteiramente de acordo que condições não seriam estas, não é? Que as pessoas preferiam arriscar a própria vida, não é? Partindo para um desconhecido, atravessando o imenso Atlântico, não é? Em condições absolutamente desumanas, mas atrás de um sonho, não é? O sonho de um dia ter, como eu também já encontrei, a minha casinha, a minha terra, não é? Algo de seu. E isto é que, de facto, impelia muitas das pessoas a emigrarem. Basta dúvida. refletir sobre o que diz aí, Exatamente. sobre o fundamento das terras baldias. Exato. Nunca ninguém se lembrou de que, em lugar de as morar e de as explorar diretamente, podiam-se distribuir. Exato. O problema era de reformas, as tais reformas que Portugal nunca implementou e ainda hoje. Reformas estruturais que não se fizessem. E que muitos, é claro, eu não fui nem de perto nem de longe, isto já foi tão longo, mas eu não fui nem de perto nem de longe exaustiva, por exemplo, na questão dos debates parlamentares e da intervenção de muitos parlamentares, e que insistem precisamente nisto, que o verdadeiro combate à imigração insular não passava, não era pela lei, pela repressão, mas sim pela criação de melhores condições de Mas vida. já agora faço-lhe uma proposta. Vá lá ver, esses que falam se estão na oposição ou na maioria. Sim, possivelmente sim. não estavam na oposição. Quando esqueceram a maioria, esqueciam. Já o tom é diferente. Não há nada de novo na política. Nada. O tom era diferente, seguramente. É só um reparo muito rápido, porque senão sou apetrechado. Mas é só uma precisão sobre aquela ideia da escravatura branca. Efetivamente, a escravatura branca era uma ideia que se aplicava à imigração ilegal, mas também se aplicava à imigração legal. Ou seja, por exemplo, o respeitável cônsul Charles William Dabney, ali na Horta, que exportou, olha, por exemplo, o Lidador, que está ali plantado aqui na Bahia. Exatamente. O Lidador levou centenas de imigrantes manifestados pelo cônsul Dabney, portanto legalíssimos, pelo menos aparentemente, e o cônsul Dabney foi acusado na imprensa açoriana de ser um promotor da escravatura branca. É só uma precisão. Não, isto é também, o que está a dizer, é um contributo que eu agradeço imenso e que ajuda a esclarecer ainda melhor, porque de facto a expressão escravatura branca aparece muito associada à imigração clandestina, mas isto não significa que aqueles que imigravam legalmente também não se deparassem com condições de trabalho absolutamente desumanas e com a tal exploração e a avidez, não é, das entidades empregadoras que precisavam de mão de obra e, claro, não olhavam a meios e, portanto, os que imigravam legalmente também não estavam totalmente isentos de se depararem com situações terríveis. Aquela situação descrita pelo jornal do Picuense não quer dizer que se fossem imigrantes ilegais. O trabalhar de sol a sol, das vacarias, o trabalho extremamente extenuante e a que não estavam habituados e preparados, não significa que aquelas pessoas tenham partido ilegalmente, não é? É que também os legais podiam sofrer estas vicissitudes, sem dúvida. Muito obrigada. Bem, e já agora com nós explorados no Brasil pelos açorianos que tinham ido antes. Também. Depois na América. Também. Quando chega a explorar, não há nação. Exatamente, também. A imigração realmente é um... Não, isto é um mundo, não é? O que eu falei aqui são pequeninas parcelas, não é? Pequenas achegas, porque isto é um mundo e eu espero muito sinceramente que vá para a frente um grande projeto que temos na Forja,
sobre a história da imigração açoriana. Não é? Eu espero que sim, a Universidade aguarda pela colaboração de uma das nossas direções regionais e eu espero que isso vá para a frente porque é imprescindível, porque isto realmente é uma temática transversal a toda a história dos Açores, não é? Até à atualidade. E é um mundo avassalador e há muito ainda por fazer e por explorar. Não é? E eu agradeço a todos os que nos têm dado contributos tão importantes. Sim, senhor, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu e desculpe ter Não merece ocupado pela tanto tempo, Tem não sido é? tão exaustivo e tão rico. Mas este é um assunto realmente fascinante e é como as cerejas, E tem uma coisa completo, não atrás é? da Sempre outra. É sim. Muito obrigada.